Você sabe o que é pior que um coração mau? Um coração endurecido. Porque enquanto o mal grita, o endurecido silencia. E ninguém percebe que você está morrendo por dentro. Hoje, vamos explorar os 5 sinais que revelam se o seu coração está se endurecendo contra Deus. Há algo que precisa ser dito hoje. E quero que você me ouça com a sinceridade de quem realmente deseja conhecer a si mesmo diante de Deus. Porque o que vamos tratar aqui não é uma acusação, é um chamado ao despertar. Um convite a olhar para o espelho da palavra e reconhecer se aquilo que você vê reflete a imagem de Cristo ou se tornou algo irreconhecível. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus e sentiu aquela voz interna sussurrando algo, mas simplesmente ignorou? Quantas vezes viu uma situação injusta e não sentiu aquela sensação de desconforto que deveria vir de uma consciência viva? Quantas vezes uma oportunidade de amar, de servir, de perdoar, passou na sua frente e você permaneceu imóvel, indiferente, como se aquilo simplesmente não fosse com você? Se essas perguntas tocaram algo dentro de você, saiba que você não está sozinho. Porque existe um processo silencioso, gradual, muitas vezes imperceptível, que acontece no coração de muitos crentes. É um endurecimento, uma calcificação espiritual que transforma o que deveria ser um coração de carne em algo endurecido, insensível, fechado. Charles Spurgeon, aquele príncipe da pregação que conhecia as profundezas do coração humano como poucos, pregava com uma convicção que ecoava através dos séculos. O maior perigo para o crente não é a tentação evidente, não é o pecado que grita por atenção. O maior perigo é a dureza do coração, porque quando o coração endurece, tudo o mais desmorona. A fé se torna mera formalidade, a obediência vira rotina. E o amor, aquele amor que deveria ser a marca distintiva do discípulo de Jesus, simplesmente desaparece. E hoje, irmão, irmã, esse tema chegou até você, porque você precisa entender que o endurecimento do coração não acontece de uma hora para a outra. Ninguém acorda um dia e diz: hoje vou endurecer meu coração contra Deus. Não. É um processo, um deslizar silencioso, uma acomodação, uma negligência repetida que, aos poucos, transforma a sensibilidade em indiferença. Hebreus 3:12 nos adverte com uma clareza que não deixa espaço para interpretações. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração maligno e incrédulo que os afaste do Deus vivo. Veja, coração maligno e incrédulo não é apenas maligno, é endurecido de tal forma que a incredulidade floresce nele como uma erva daninha. E quando a incredulidade floresce, a sensibilidade espiritual morre. Mas como identificar isso? Como saber se o seu coração está começando esse processo de endurecimento? Porque é exatamente aí que reside o perigo. A dureza é enganosa. Ela se disfarça de sabedoria prática, de realismo, de maturidade. E muitos vivem anos, décadas até, sem perceber que se tornaram aquilo que nunca imaginaram ser. Por isso vamos explorar hoje 5 sinais reveladores de um coração endurecido, 5 marcadores que vão te ajudar a examinar a si mesmo com honestidade diante de Deus. E quando você reconhecer esses sinais, quando você se vir refletido neles, saiba que há esperança, porque um coração endurecido não é uma sentença final, é um alerta, um chamado ao retorno. O primeiro sinal de um coração endurecido é a insensibilidade à palavra de Deus. Você sabe aquela sensação que você tinha quando era novo na fé? Quando lia uma passagem das Escrituras e algo dentro de você tremia? Quando ouviria uma verdade bíblica e sentia como se Deus estivesse falando diretamente para a sua alma? Isso era sensibilidade espiritual. Era um coração poroso, aberto, disposto a ser transformado pela verdade. Mas o endurecimento começa quando essa sensibilidade desaparece. Quando você lê a mesma palavra que antes o deixava de joelhos, e agora ela simplesmente passa por você, como água sobre uma pedra. Você reconhece as palavras, talvez até compreenda o significado intelectual delas, mas não há resposta no coração, não há tremor, não há convicção, não há mudança. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
Mas quando o coração está endurecido, você pode ouvir a palavra repetidamente e a fé não germina, porque o solo do seu coração se tornou duro demais. As sementes caem, mas não encontram um lugar para enraizar. E isso é assustador, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Se a palavra não está mais tendo efeito em você, a questão não é com a palavra, é com o seu coração. Pense comigo. Quantas pregações você escutou sem ser tocado? Quantas leituras bíblicas você fez sem ser transformado? Quantas vezes alguém compartilhou uma verdade profunda com você e você simplesmente assentiu com a cabeça, concordou racionalmente, mas seu coração permaneceu intacto, imóvel, fechado? Esse é o primeiro sinal. E ele é crítico porque quando o coração para de responder à palavra, todas as outras áreas da vida espiritual começam a desmoronar. Porque sem a palavra operando, sem ela penetrando, sem ela transformando, você fica à deriva. Você continua frequentando os cultos, continuando dizendo que crê, continuando fazendo o de sempre. Mas por dentro há um vazio crescente, uma aridez que você talvez nem consiga nomear direito. Spurgeon ensinava que o maior sinal de que uma alma está doente não é quando ela grita, é quando ela fica em silêncio. É quando ela para de responder, para de lutar, para de se mover em direção a Deus. E é exatamente isso que o primeiro sinal representa. Uma alma que perdeu a capacidade de ser tocada. Um coração que endureceu tanto que a voz de Deus já não consegue penetrá-lo. Então eu te pergunto com toda a delicadeza que esse momento exige. Quando foi a última vez que você foi realmente tocado pela palavra? Quando foi a última vez que uma verdade bíblica mexeu com você de forma profunda, real, transformadora? Porque se não conseguir responder com clareza, talvez seja a hora de examinar o seu coração. Talvez seja a hora de perguntar a Deus: Senhor, por que a tua palavra não está mais me tocando? Por que meu coração se tornou insensível? E saiba que fazer essa pergunta é o primeiro passo em direção à cura, porque o Deus que endurece também é o Deus que amolece. O Deus que permite que o coração se encha de pedra é o mesmo que pode transformar essas pedras em carne viva, pulsante, sensível, restaurada. E se você quer ir mais profundo, se você deseja restaurar aquela sensibilidade espiritual que um dia teve, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real, prático e profundo. Sem performance, sem rotina vazia. Só você e o Pai, dia após dia, reconstruindo aquilo que o tempo e a negligência danificaram. Vai lá conferir. Se você está sentindo que essa mensagem é para você, se algo dentro de você está gritando que precisa despertar espiritualmente, não deixe passar este momento. Inscreva-se no nosso canal agora. Cada semana, trazemos pregações que vão às raízes da fé cristã, que questionam, que confrontam, que transformam. Não são pregações para agradar, são pregações para acordar almas adormecidas. Mas há um segundo sinal que merece ser explorado com profundidade. Um sinal que talvez seja ainda mais perigoso que o primeiro, porque ele se disfarça de virtude. Ele se veste de sabedoria. Ele caminha entre nós como se fosse completamente legítimo. O segundo sinal de um coração endurecido é a falta de compaixão e a frieza nos relacionamentos. Porque quando o coração endurece, a primeira coisa que morre é a capacidade de se importar genuinamente com aqueles que estão ao seu redor. Não estou falando de uma falta de educação. Não estou falando de você deixar de ser polido ou respeitoso. Estou falando de algo muito mais profundo, de uma incapacidade de sentir o sofrimento do outro como se fosse seu. Você conhece aquele tipo de pessoa que parece estar sempre correta, que tem uma resposta para tudo, que quando você traz um problema, uma ferida, uma angústia, ela imediatamente oferece uma solução rápida, eficiente, mas completamente destituída de calor humano? Ah, você está sofrendo. Bem, a vida é assim mesmo. Você precisa ser mais forte. Ou, essa situação é claramente um castigo de Deus. Você estava fazendo algo errado. Ou ainda, deixe isso para trás. Deus tem um propósito em tudo.
Essas respostas não são necessariamente falsas. Em algum nível, podem até conter verdade. Mas sabe o que elas não contêm? Amor, compaixão, aquela capacidade de simplesmente estar presente com alguém no seu sofrimento, sem pressa de resolver, sem necessidade de ser o salvador, sem a frieza de quem coloca doutrina acima de humanidade. Jesus, nosso modelo supremo, foi o homem mais compassivo que caminhou na terra. E olha o que ele fez quando encontrou o sofrimento. Em João 11, quando encontrou Marta e Maria chorando pela morte de Lázaro, não vemos Jesus oferecer explicações teológicas sobre por que Lázaro tinha que morrer. Vemos algo diferente. Vemos escrito: Jesus chorou. Apenas isso. 2 palavras, mas contém um universo de significado, porque Jesus se permitiu sentir o sofrimento do outro. Seu coração não estava endurecido, estava aberto, poroso, sensível. E depois, há outro momento marcante. Em Mateus 23, Jesus vira para Jerusalém e diz: Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós o não quisestes. Aqui, vemos não apenas compaixão, vemos angústia, vemos o coração de Jesus contrastado com o coração endurecido daqueles que o rejeitavam. E essa rejeição doeu a ele. A frieza deles o comoveu até as lágrimas. Mas o que acontece quando o coração do crente endurece? Acontece exatamente o oposto. Você se torna capaz de ouvir uma história de sofrimento e ficar impassível, de saber que alguém está sendo destruído por uma situação e simplesmente seguir em frente, de ver a viúva, o órfão, o estrangeiro passando necessidade e pensar: bem, isso não é problema meu. E aqui está o perigo, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Em 1 João 3,17 está escrito: Aquele que tem bens do mundo e vê seu irmão necessitado e fecha o seu coração para com ele, como pode o amor de Deus estar nele? Não é uma pergunta retórica educada, é uma acusação, uma verdade que queima, porque se você é capaz de ver o sofrimento e não ser movido por ele, há algo profundamente errado com o seu coração. E não estou falando apenas de ajuda financeira, estou falando de presença, de tempo, de atenção, de aquele abraço sincero, de aquele olhar que diz: eu vejo você, eu sinto com você, você não está sozinho nisto. Porque essas coisas, essas pequenas coisas que parecem insignificantes, são na verdade a expressão mais pura do amor de Deus operando através de nós. Pense comigo, quantas vezes você cruzou com uma história de alguém sofrendo e sua primeira reação foi julgar? Quantas vezes você ouviu a angústia de alguém e pensou: bem, essa pessoa deveria ter feito diferente? Quantas vezes a miséria bateu à sua porta e você simplesmente fechou a porta, seguro no conforto da sua própria vida? Se você pode fazer essas coisas sem sentir nada, se você pode passar por essas situações com indiferença, é porque há um endurecimento acontecendo. E ele é silencioso. Ele não grita, ele não se anuncia, ele apenas está lá, transformando você em alguém cada vez mais incapaz de amar. Porque o amor verdadeiro exige vulnerabilidade, exige a disposição de ser tocado, de ser afetado, de permitir que a dor do outro ressoe dentro de você. E quando o coração endurece, você perde essa capacidade. Você se torna como uma máquina bem lubrificada, funcionando perfeitamente, mas sem vida dentro dela. Em Efésios 4:2 e 3, Paulo escreve: Andai como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos por guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja essas palavras: humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Isso exige um coração que está aberto, que está disposto a carregar o peso do outro. Mas quantos crentes você conhece que vivem como se essas virtudes fossem opcionais, que estão tão absorvidos nas suas próprias vidas, nos seus próprios confortos, nas suas próprias ambições, que simplesmente não têm espaço no coração para se importar com quem está ao lado? E aqui está a verdade que precisa penetrar fundo. Você não pode ter um coração endurecido apenas em relação ao sofrimento. Se ele está duro para a compaixão,
ele está duro para tudo, porque a dureza não é seletiva. Quando você endurece em uma área, o endurecimento se espalha. É como corrosão. Começa em um ponto e vai consumindo tudo. Então, quando você se vê refletido neste segundo sinal, quando você reconhece que se tornou alguém incapaz de sentir genuinamente a dor do outro, saiba que é hora de clamar ao Senhor. É hora de dizer: Pai, amolece meu coração. Restaura em mim a capacidade de amar. Faz de mim um instrumento de compaixão, porque um coração endurecido é um coração que já começou a morrer. E Deus não quer isso para você. Ele quer um coração que pulsa de vida, um coração que sente, um coração que ama, um coração que se quebra com aquilo que quebra o coração de Deus. E esse é um coração que pode ser restaurado, mas apenas se você reconhecer o endurecimento e clamar pela graça. E agora chegamos a um terceiro sinal que é tão insidioso quanto os anteriores, talvez até mais. Porque este sinal se manifesta na forma mais comum entre aqueles que frequentam igrejas, que conhecem a Bíblia, que aparentemente vivem uma vida cristã correta. É o sinal da desobediência justificada. O terceiro sinal de um coração endurecido é a capacidade de desobedecer a Deus e encontrar razões para isso. É aquela habilidade quase sobre-humana de conhecer o que é certo, de ter ouvido claramente a voz do Espírito e simplesmente ignorar. Mas não apenas ignorar. É pior que isso. É desobedecer enquanto se convence de que está tudo bem. É transgredir enquanto se oferece uma explicação que soa razoável. Você já enfrentou uma situação assim? Você sabia, lá no fundo do coração, que havia um chamado do Espírito Santo. Talvez fosse para perdoar alguém que o magoou. Talvez fosse para ser honesto em uma situação que seria mais fácil ser desonesto. Talvez fosse para abrir mão de algo que você amava porque sabia que aquilo não era da vontade de Deus. Você sabia, mas havia razões. Sempre há razões quando o coração está endurecido. Bem, mas essa pessoa não merece meu perdão. Bem, mas nesse caso específico é aceitável ser um pouco desonesto. Bem, mas Deus entende que eu preciso disso. Bem, mas ninguém vai descobrir. Bem, mas todos estão fazendo a mesma coisa. As justificativas são infinitas, e cada uma delas é um sinal de que o coração está se endurecendo, porque um coração sensível não precisa de justificativas. Um coração que ainda está vivo diante de Deus simplesmente obedece. E aqui está o perigo tremendo, porque quando você começa a desobedecer com justificativas, você está treinando seu coração a ignorar a voz de Deus. Você está criando um padrão. Você está dizendo, em essência: Senhor, eu vou obedecer quando for conveniente. Eu vou obedecer quando for fácil. Eu vou obedecer quando não me custar nada. Mas quando a obediência exigir sacrifício, quando exigir que eu renuncie a algo que quero, aí não. Aí eu vou encontrar uma forma de contornar isso. E sabe o que acontece depois? Depois vem o endurecimento, porque cada desobediência não confessada, cada transgressão justificada, cada comando ignorado deixa uma marca no coração. É como uma cicatriz. E quando você acumula muitas cicatrizes, o coração perde flexibilidade. Ele se torna rígido, endurecido. Deuteronômio 29:18 fala sobre isso com uma clareza que dói. Que não haja entre vós raiz que produza fel e absinto. Uma raiz, algo escondido, algo que você cultiva debaixo da terra, que ninguém vê, que você alimenta com negligência, com justificativas, com racionalizações. E aquela raiz eventualmente produz fel e absinto, poisona tudo. E o exemplo supremo disso na Bíblia é encontrado em Romanos 1. Paulo descreve como a humanidade se afasta de Deus. E sabe como ele descreve o processo? Porquanto o conhecimento de Deus se manifesta entre eles, pois Deus lhe o manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, a saber, o seu eterno poder e divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das suas obras. Eles conhecem, mas depois vem. Portanto, Deus os entregou à impureza, segundo os desejos do seu coração. Veja, Deus os entregou, não porque ele desistiu deles, porque eles desistiram da obediência. Eles escolheram a desobediência repetidamente, e em um ponto,
Quando o coração já estava suficientemente endurecido, Deus simplesmente permitiu que prosseguissem na dureza que escolheram. Porque existe uma linha. Existe um ponto no qual a graça se retira e você é deixado com as consequências das suas próprias escolhas. Isso é assustador, mas é verdadeiro. E é por isso que a desobediência justificada é tão perigosa. Porque ela é o convite para que Deus o deixe na dureza do seu coração. Para que ele remova a convicção. Para que ele pare de sussurrar aquela voz interior que diz: isso não está certo. Mas há esperança nisto também. Porque o fato de você estar ouvindo isso, de você estar sendo confrontado por isso, significa que a graça de Deus ainda está operando. Significa que você ainda não foi totalmente entregue à dureza. Ainda há tempo de responder. Ainda há tempo de obedecer. Em Hebreus 3, 7 e 8, há um chamado que ecoa. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes, isso pressupõe que você está ouvindo, que a voz está sendo falada. E o comando é claro: não endureçais. Não permitais que aquilo que o Espírito Santo está dizendo caia em solo de um coração endurecido. Pense comigo. Há algo no qual você sabe que deveria obedecer, mas não está obedecendo? Há alguma área da sua vida onde você conhece a vontade de Deus, mas está transgredindo? Há alguma coisa que você sabe que precisa abandonar, mas está agarrado a ela com justificativas cada vez mais criativas? Porque aquilo é o lugar onde o endurecimento está acontecendo. Naquele exato ponto de desobediência, há um trabalho de endurecimento em progresso. E quanto mais tempo passar, quanto mais você justificar, quanto mais você aiar aquela desobediência com explanações razoáveis, mais endurecido aquele coração vai ficar. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obediência, não performance, não rituais, não obras que parecem espirituais por fora, mas que mascaram desobediência por dentro. Apenas obediência, simples, pura, sem justificativas. E quando você reconhece esse terceiro sinal em você, quando você vê que está justificando desobediência, que está oferecendo razões para transgredir, que está adiando a obediência com promessas de depois eu faço, é hora de parar, é hora de se ajoelhar, é hora de dizer a Deus: Senhor, eu reconheço que tenho desobedecido, eu reconheço que tenho endurecido meu coração, eu peço perdão, e a partir de agora, eu vou obedecer. Não quando for fácil, não quando for conveniente, mas agora, aqui, neste momento, porque um coração que se submete à obediência, mesmo que custe, mesmo que doa, é um coração que permanece mole, permanece sensível, permanece aberto para que Deus continue transformando. E isso, irmão e irmã, é a diferença entre um coração que morre lentamente através do endurecimento e um coração que continua vivo, pulsante, responsivo à voz de Deus. Mas há ainda um quarto sinal que merece ser explorado com profundidade. Um sinal que talvez seja mais comum do que imaginamos entre aqueles que se chamam cristãos. Um sinal que frequentemente passa despercebido porque se disfarça de sabedoria, de discernimento, de uma compreensão madura da fé. O quarto sinal de um coração endurecido é a crítica constante e o julgamento dos outros. Porque quando o coração endurece, há um fenômeno interessante que acontece. Você se torna cada vez mais capaz de ver os defeitos dos outros. Seus olhos desenvolvem uma capacidade quase sobre-humana de enxergar o que está errado em todo o mundo ao seu redor. E não apenas enxergar, mas falar sobre isso constantemente, incansavelmente. Você conhece essas pessoas? Aquelas que parecem ter um radar espiritual calibrado apenas para detectar erros, que podem estar em uma reunião, em um culto, em uma conversa, e imediatamente sua mente começa a catalogar os defeitos. Aquela pessoa está errada nisto. Aquele pastor pregou com ênfase errado. Aquele crente não deveria estar fazendo aquilo. Aquela ministração foi superficial. Sempre há algo errado. Sempre há algo para criticar. E aqui está o ponto crítico. Essa habilidade de criticar não é sinal de discernimento espiritual. É sinal de dureza. Porque o discernimento genuíno
vem acompanhado de compaixão, vem acompanhado de uma disposição de restaurar, de ajudar, de levantar aquele que está caindo. Mas a crítica que flui de um coração endurecido vem despida de amor. Ela existe apenas para fazer você parecer mais esperto, mais piedoso, mais correto que os outros. Jesus tinha muito a dizer sobre isso. Em Mateus 7, ele oferece um dos seus ensinamentos mais penetrantes. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu próprio olho? Aquilo que Jesus está descrevendo não é apenas falta de humildade. É um endurecimento do coração que o torna incapaz de enxergar a si mesmo com clareza, enquanto desenvolve uma visão perfeita dos defeitos alheios. E Jesus continua: Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu próprio. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita, aquela é uma palavra forte vindo de Jesus, que ela descreve exatamente a pessoa que tem um coração endurecido pela crítica, porque ela quer parecer piedosa, quer parecer espiritual, quer parecer correta, mas por dentro há uma trave, uma hipocrisia, uma incapacidade de lidar com os seus próprios problemas, enquanto aponta constantemente para os dos outros. E sabe qual é o verdadeiro perigo disso? É que a crítica se torna uma forma de comunhão para essas pessoas. Elas se reúnem com outras que compartilham a mesma mentalidade crítica e juntas criam um echo chamber de julgamento. E naquele espaço, quanto mais severa a crítica, mais espiritual a pessoa se sente. Quanto mais defeitos ela consegue apontar nos outros, mais ela se convence de que está cumprindo um dever piedoso. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Em Romanos 14:10, Paulo escreve: Tu, porém, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que menosprezes teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, não tribunal do crítico, não tribunal de quem se acha o dono da verdade. Tribunal de Cristo. E diante daquele tribunal, você não será responsável pelos erros dos outros. Será responsável pelo que você fez com o seu próprio coração. E há mais. Em 1 Coríntios 13, aquele capítulo maravilhoso sobre o amor, Paulo diz: O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Veja, o amor não se regozija com a injustiça, mas a crítica constante, ela muitas vezes se regozija. Ela se alimenta. Ela encontra prazer em apontar erros, em expor fraquezas, em revelar hipocrisias. E quando você encontra prazer nisso, quando você se sente vivo ao criticar, é sinal de que há um endurecimento acontecendo. Porque o coração que está vivo diante de Deus, aquele que permanece mole e sensível, não se alimenta de crítica. Ele se alimenta de compaixão, de um desejo genuíno de ver as pessoas mudarem, crescerem, se tornarem melhor. E quando vê alguém errado, seu primeiro impulso não é publicitar o erro, é orar, é buscar discernimento, é perguntar: como posso ajudar essa pessoa? Como posso restaurá-la? Como posso ser instrumento de graça? Mas há algo ainda mais profundo aqui. A crítica constante é frequentemente uma forma de se esquivar do trabalho que Deus quer fazer em você. Porque quando você está ocupado apontando os erros de todo mundo, você não tem tempo para confrontar seus próprios erros. Quando você está construindo uma narrativa, na qual você é o correto e os outros são os errados, você não precisa lidar com as áreas onde você está falhando. É uma defesa do ego. E o ego, quando não é mortificado, quando não é constantemente submetido à vontade de Deus, ele endurece, ele se protege, ele cria narrativas que o justificam. E uma daquelas narrativas favoritas é: bem, pode ser que eu não seja perfeito, mas pelo menos não sou tão errado quanto aquela pessoa. Pelo menos eu vejo os problemas. Pelo menos eu tenho discernimento. Em Tiago 4:11 e 12, há um chamado ao arrependimento. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal de um irmão ou julga a seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Mas se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz dela. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Leia novamente. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? É uma pergunta retórica,
que deveria fazer você parar. Deveria fazer você refletir profundamente. Porque a resposta é ninguém. Você não é ninguém para julgar. Você foi chamado a amar. Você foi chamado a restaurar. Você foi chamado a se humilhar sob a mão poderosa de Deus e confiar que Ele é o juiz, não você. Então, quando você se vê refletido neste quarto sinal, quando você reconhece que se tornou alguém que critica constantemente, que aponta erros, que se deleita em descobrir falhas nos outros, saiba que isso é um sinal de endurecimento. E saiba também que há volta, há recuperação. Mas ela exige que você mude a direção dos seus olhos. Em vez de olhar para os outros buscando encontrar erros, comece a olhar para você mesmo com a mesma severidade que oferece aos outros. E quando tiver lidado com a trave no seu olho, quando tiver humilhado seu coração, quando tiver reconhecido seus próprios erros, aí sim você poderá oferecer ajuda genuína aos outros, mas não como um juiz, como um irmão, como alguém que também já foi perdoado e que entende o valor da graça. E chegamos ao quinto e final sinal de um coração endurecido. É quando um coração que deveria estar vivo, pulsante, repleto de esperança, se torna simplesmente resignado, apático, desesperado. O quinto sinal de um coração endurecido é a falta de esperança e o desânimo permanente. Quando o coração endurece, ele perde a capacidade de esperar. Ele não acredita mais que as coisas podem mudar. Ele não vê possibilidade de redenção, nem para si mesmo, nem para os outros, nem para as circunstâncias. Você conhece essas pessoas? Aquelas que vivem em um estado permanente de desesperança, que falam com o peso de quem já desistiu, que quando você traz uma esperança, imediatamente a descartam com um "isso nunca vai funcionar"? Isso não é realismo. Isso é morte espiritual. A esperança não é uma emoção flutuante. A esperança é a âncora da alma. É aquilo que nos mantém conectados com Deus quando tudo mais falha. Hebreus 6,19 diz: a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Quando o coração está endurecido, você corta essa âncora. Fica à deriva, sem direção, sem propósito. A falta de esperança é uma forma de controle. Enquanto você acredita que nada pode mudar, você não precisa tentar, não precisa se esforçar, não precisa crer. Você simplesmente aceita as coisas como são. Mas Deus não quer isso para você. Em Jeremias 29:11 ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado. Isso é o que Deus quer para você. Quando o coração está endurecido, você não consegue acreditar nisso. A dureza te bloqueia da graça. E sem graça, você fica preso em um ciclo de desânimo. Mas aqui está a verdade. Um coração endurecido pode ser restaurado. Não há endurecimento tão profundo que a graça de Deus não possa penetrar. Deus é especialista em amolecer corações. Ele é mestre em ressuscitar esperança em almas que já desistiram. E tudo começa com um reconhecimento de que você está endurecido, de que você se tornou insensível à palavra, incapaz de compaixão, justificador da desobediência, crítico constante e desesperado. Quando você reconhece isso, a transformação pode começar, porque o Deus que endurece também é o Deus que amolece. E quando você clama, quando você diz: Pai, meu coração está endurecido, eu preciso ser transformado, aí sim Ele age. Então hoje, neste momento, eu te convido a fazer isso, a examinar seu coração, a reconhecer o endurecimento e a clamar pela restauração, porque você merece um coração que pulsa de vida. Eu quero agradecer profundamente a você por ter assistido este vídeo até o final. Se esta pregação tocou você, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, comente qual sinal mais ressoou com você e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Não deixe de conferir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus no primeiro comentário fixado. A graça de Deus seja com você sempre.